paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos ao Palavra que Ensina. Hoje iremos estudar mais um texto da Palavra de Deus, que estará no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 6. O tema da mensagem é Ferida que Sara. Convide aí os seus amigos, filhos, esposa, família e venha ser abençoado juntamente conosco. Abra a sua Bíblia e leia juntamente comigo. Diz assim o texto: Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Em uma outra tradução bíblica está escrito assim: melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Uma coisa interessante, queridos, que nós podemos observar nos relacionando com as pessoas é que as pessoas não gostam de serem corrigidas. Quando uma pessoa comete um erro, quando uma pessoa ela faz alguma coisa de errada e ela recebe uma correção, seja vindo dos pais, seja vindo de um amigo qualquer, essa pessoa geralmente ela fica irritada, essa pessoa geralmente tem um semblante mudado. E por que isso acontece? O texto de Provérbios aqui, capítulo 27, versículo 6, ele diz que fiéis são as feridas daquele que ama. E o que esse texto ele pode ensinar para a nossa vida? O que nós podemos aprender através desse texto? A Bíblia está dizendo que quando você ama uma pessoa, você é capaz de causar uma ferida nessa pessoa. Mas que tipo de ferida que é essa? Será que é um machucado? É alguma agressão física? Não, de maneira alguma. Essa ferida que a Bíblia se relaciona, que a Bíblia aqui está relatando, é uma ferida interna. É uma ferida no íntimo do coração dessa pessoa. E à medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós conseguimos ver, amados, que essas pessoas que têm dificuldade de correção, que não aceitam serem corrigidas, elas, no futuro, elas começam a sofrer. Porque a falta de correção na vida das pessoas vai gerar um espírito de desobediência. Então, à medida que essa pessoa for vivendo na terra, ela vai começar a sofrer com esse tipo de atitude. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia num texto que vai complementar o que eu estou dizendo para você, o que eu estou relatando para você no livro de Provérbios. Abra a tua Bíblia aí juntamente comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Diz assim o texto da Palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. O redarguir aqui, a palavra redarguir, significa repreender. Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É muito comum, quando você começa a falar da Bíblia para as pessoas, algumas dessas pessoas dizem a seguinte frase: olha, eu não acredito, sinceramente, na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela foi escrita pelo homem. E justamente, eu concordo plenamente com o que essas pessoas falam. Mas a questão não é se a Bíblia foi escrita pelo homem ou não. Aqui no versículo 16, nós podemos entender que a Bíblia realmente foi escrita pelo homem, mas foi através da direção do Espírito de Deus. Deus, há muitos anos atrás, inspirou homens e mulheres de Deus para relatar as suas experiências e para estar colocando esses versículos, esses capítulos na Bíblia, para que nós e toda e qualquer outra geração pudéssemos ser abençoados.
É interessante que a Bíblia foi escrita há tantos anos, né? O começo dela há 6.000 anos atrás, e ela ainda hoje continua a abençoar a nossa vida, queridos. Ela continua a orientar a nossa vida, a nos direcionar, a nos abençoar, a nos corrigir. Então, nós observamos que as pessoas que têm dificuldade de serem corrigidas, elas sofrem. Nós conhecemos vários exemplos de pessoas, vocês também podem relatar isso, podem se lembrar disso, que são desobedientes, que não aceitam a correção, que não aceitam um conselho e acabam sofrendo. Esse tipo de pessoa sofre muito. E o interessante é que no livro de Provérbios nós podemos ver que toda vez que você corrige uma pessoa, você causa uma ferida nela. Você machuca essa pessoa através da sua correção. Mas não é uma ferida que não sara, não é uma ferida que não cicatriza. Muito pelo contrário, quando você corrige o seu filho, por exemplo, acerca de alguma arte que ele fez, no primeiro instante ele fica triste, chateado, mas depois de certo tempo ele começa a entender que a sua correção é para o bem dele, foi para o bem dele. E assim também, queridos, é Deus. Na sua palavra Ele nos orienta, Ele nos repreende, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Existe um outro texto da palavra de Deus onde Deus fala que Ele corrige e açoita toda aquela pessoa que Ele tem por filho. Amém, queridos? Então a palavra de Deus, amados, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela foi escrita para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela trata da biografia de Deus. Eu quero dizer para você essa noite, a palavra de Deus é o maior manual de comportamento humano já escrito. Nós observamos aí pessoas ao redor do mundo, pessoas vivendo um casamento ruim, vivendo um relacionamento ruim, vivendo um namoro ruim, não tem vida familiar completamente destruída. E por que isso acontece? Muitas dessas pessoas, num gesto de desespero, num ato de desespero, vão até uma livraria e começam a buscar livros de autoajuda, livros que venham a trazer algo de bom para a vida delas. Mas eu quero dizer para você, queridos, assim como o engenheiro que projetou um carro, assim como o engenheiro que criou, que desenvolveu um avião, que tem o total domínio daquela máquina, assim também é Deus. Porque eu te pergunto nessa noite, será que existe alguém que tem mais conhecimento de um produto, de um dispositivo, do que aquela pessoa que fez? Se um engenheiro ele consegue dominar e entender todo o procedimento de funcionamento de um veículo, de um avião, assim também, amado, é Deus. Deus, Ele conhece o projeto dele. E nós somos criaturas, nós somos criação de Deus. Então, Deus ele conhece o comportamento humano melhor do que qualquer pessoa, melhor do que qualquer livro de autoajuda. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, nós temos que aprender a ser corrigidos. Muitas vezes alguém vai ler um versículo para você, alguém vai mostrar algo na Bíblia para você, ou até mesmo você, pelas suas experiências, lendo a palavra de Deus, você vai observar que a palavra de Deus ela vai te ferir no início. Ela vai causar uma ferida no seu coração. Porque eu quero dizer para você, amado, nós somos criados na terra aprendendo a escrever o nosso conceito de caneta. E escrevendo o nosso conceito de caneta, a partir do momento que você descobre que esse conceito está errado, você não consegue apagá-lo. Então é muito importante nós escrevermos os nossos conceitos, as nossas opiniões de lápis. Porque no momento que você verificar que você está errado, você apaga esse conceito e você escreve ele novamente, querido. Então eu quero que nessa noite você venha refletir nesses versículos. Eu quero que você venha colocar esses versículos no teu coração.
Ao longo da vida, queridos, e no relacionamento com as pessoas, nós observamos pessoas que têm a Bíblia, que colocam a Bíblia, a palavra de Deus, dentro de casa, no Salmo 91, aberto em cima de uma estante. Mas eu quero falar para você, deixar a Bíblia dentro de casa, amado, aberta, em qualquer que seja o versículo, em qualquer capítulo, não vai mudar a tua vida, não vai te ajudar em nada. O que faz o homem se tornar melhor, querido, é o conhecimento de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde a cada dia buscamos mais e mais o conhecimento secular, o conhecimento do mundo, seja para as preocupações carnais, onde nós queremos ter um aumento de salário, onde nós queremos dar um conforto melhor para a família, mas nos esquecemos daquilo que realmente importa, amado, que é a santa presença de Deus, é conhecer o nosso Deus, é ter intimidade com o nosso Deus. Então nós devemos colocar esse conhecimento no nosso coração, porque diz a palavra de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada. As pessoas buscam livros de vários autores por aí afora, mas eu quero dizer para você, nenhum desses livros tem a capacidade de mudar a tua vida, mas a palavra de Deus, ela molda o caráter do homem. Eu quero que você reflita em algo nesse momento. Às vezes você conversa com uma pessoa que tem um problema, que tem um vício, que está passando uma dificuldade, e você dá conselho para aquela pessoa. Muitas vezes você tem um filho, você tem um colega, você tem um amigo, muitas vezes a tua própria mãe, o teu próprio pai está passando por uma dificuldade, e você cansa de dar conselho para aquela pessoa, você cansa de falar com aquela pessoa, você acaba perdendo a paciência com aquela pessoa, e aquela pessoa não te dá ouvido, querido. Mas o tempo vai passando e alguém fala de Deus para esse parente seu, alguém fala de Deus para você, e a palavra de Deus, ela entra no coração dessa pessoa, e a partir desse momento a vida dessa pessoa é mudada. Não é assim? Nós vemos muitas vezes que até um ladrão, né, um salteador, ele é corrigido pela palavra de Deus, e aquela pessoa se arrepende de tudo aquilo que ele fez no passado, e ele começa a viver uma vida na presença de Deus. Muitas pessoas poderiam olhar essa atitude e falar, o cara era ladrão, roubou e matou, mas agora está dando uma de crente, está dando uma de pessoa de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que a palavra de Deus, a igreja hoje na terra, é a instituição que mais muda a vida das pessoas, amado. Então, que nessa noite você venha colocar essa palavra no teu coração, para que você possa ser tremendamente abençoado, querido. Para que você possa ter uma vida mudada a cada dia, para que o Espírito Santo de Deus venha impactar a tua vida. Muitas vezes nós damos valor em muitas coisas, mas não damos valor na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é capaz de mudar a nossa vida. Há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, eu também era um jovem rebelde, que não gostava de ser corrigido, mas certo dia, através do conselho da minha mãe, eu resolvi colocar a palavra de Deus no meu coração, e a minha vida foi mudando gradativamente. Nós, na presença de Deus, queridos, no início, sem o conhecimento de Deus, nós somos uma pedra imperfeita, nós somos como se fosse um prego enferrujado na presença de Deus, porque muitas vezes nós levamos uma vida de pecado, né? Quem nunca pensou mal de ninguém? Quem nunca desejou mal para ninguém? Muitas vezes nós temos esse comportamento, mas à medida que você vai estudando a Bíblia, à medida que você vai deixando Deus falar ao teu coração, a sua vida vai sendo mudada, e você vai sendo uma pedra preciosa a ser lapidada. O exemplo que eu vou te dar agora é o exemplo da aliança. Quando você coloca uma aliança no dedo no casamento, aquela aliança é a coisa mais bonita, é a coisa mais linda, uma aliança de ouro. Só que para o ouro chegar naquele processo, ele teve que passar por diversos outros processos. O ouro, quando você encontra ele não é bonito, assim como ele está na aliança. Para que ele tenha aquela beleza, ele tem que passar por vários processos. Então assim também somos nós, amados. Nós somos uma pedra a ser lapidada na presença de Deus. Amém, amados? Então que Deus possa abençoar a tua vida. Nós observamos que a própria criança, uma criança, ela nasce, cresce, e a criança, ela é como se fosse um papel branco. Na vida daquela criança, você escreve o que você quiser. Uma criança, ela
é como se fosse uma esponja. Tudo que está ao lado dela, ela absorve, tanto para o bem como para o mal. Talvez essa noite você está perguntando, mas a pergunta é: como que eu faço para ser abençoado? Como que eu faço para ter uma vida abençoada, uma vida mudada? Como que eu faço para meu pai mudar, para minha mãe mudar? Talvez você tenha um vício, uma dificuldade. Você não precisa fazer muita coisa, querido. O que você precisa fazer é colocar a palavra de Deus no teu coração. É a cada dia estar estudando a palavra de Deus. É fazer a sua oração. É pedir para Deus te guardar, olhar a tua ida e olhar a tua volta. É pedir para Deus abençoar o teu trabalho. É pedir para Deus te livrar de todo o mal e aprender um pouquinho com Deus a cada dia, querido. Então, como diz o texto da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é boa para te ensinar, para te abençoar. A palavra de Deus é divinamente inspirada e ela é proveitosa, querido. Nunca que você irá ler a Bíblia e deixar de ser abençoado. Todos os versículos que estão na Bíblia, cada palavra que está na Bíblia, ela é capaz de mudar a tua vida, porque ela vai moldar o teu caráter, ela vai fazer com que você a cada dia venha se tornar um ser humano melhor na presença de Deus e também na presença dos homens. Porque aqui no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, você observa o propósito de conhecer a palavra de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, queridos? Então, aquele que corrige, aquele que dá uma orientação, aquele que dá o conselho, ele dá o conselho para que você seja abençoado. Deus, ele criou todas as coisas, inclusive o homem. Então Deus é o único que tem condição de dizer para você a como lidar com as pessoas, a como tratar a sua esposa, a como ter uma vida abençoada, a como ter um casamento abençoado, a como prosperar no trabalho, a como ser uma bênção, como ser um crente, como ser uma pessoa abençoada, como ser um ser humano abençoado, querido. Amém? Então que nessa noite você venha colocar a palavra de Deus no teu coração, que Deus venha mudar completamente a tua vida, que Deus a cada dia venha fazer que você se torne um ser humano melhor, para que você seja abençoado e também abençoe a vida de pessoas.